Olá! Na meditação de hoje nós vamos ler um importante verso da Bíblia que se encontra em Mateus 19, 16. E a história é assim: E eis que alguém, aproximando-se de Jesus, lhe perguntou: Mestre, o que eu farei de bom para alcançar a vida eterna? Esta é uma das questões mais importantes que nós temos visto na Bíblia e por séculos pessoas discutindo. Existe o céu? Existe o inferno? Como eu faço para ir para o céu? Como eu faço para eu ganhar a vida eterna? E foi justamente assim que ele se aproximou de Jesus. Essa discussão, ela não tem uma resposta exata na Bíblia. Nós temos dois grupos de cristãos hoje, que estão apoiados na Bíblia em duas passagens muito importantes. Número 1, ele diz assim: e pela fé sois salvos, isso é um dom de vós e não tem nada que você possa fazer. Então, muitos dos cristãos, eles pensam, bom, se a fé me salvou, a graça me salvou, eu estou salvo. Isso é verdade? Plenamente. Não existe nada de errado nisso. Nós somos salvos pelo sangue de Jesus. Então, o jovem, a pergunta é: o que eu farei para herdar a vida eterna? Você tem que aceitar que Jesus Cristo é o seu salvador pessoal. Ponto. Ok, está respondido. Mas aí tem um outro verso da Bíblia que ele é perfeito para um segundo grupo de cristãos, que ele diz o seguinte: a fé sem obras é vazia. Então agora nós englobamos um grande número de cristãos que acham que eles têm que seguir uma série de regras para que responda essa pergunta: o que eu farei para herdar a vida eterna? São as boas obras? É o bom comportamento? O que é que eu faço? Então existem passagens na Bíblia apoiadas justamente para esta verdade bíblica: a fé sem obras é vazia. Então a pergunta é: em qual caminho que eu vou? Eu vou para a direita ou vou para a esquerda? Eu vou com os que são salvos pela graça ou eu vou pelos salvos pelas obras? Então sempre fica essa dúvida entre as pessoas. Então eu vou te dizer, a resposta está no equilíbrio. Não existe você tender muito para um lado ou para o outro. Por isso que a Bíblia, ela apresenta resposta para as duas verdades. E você vai encontrar inúmeras passagens que dão suporte que toda a salvação vem de Jesus Cristo pela graça, ou você vai mostrar outra passagem que diga, siga os meus mandamentos, faça o que eu faço, que Jesus disse isso para as pessoas. E também nós temos que você precisa ter obras, porque é assim que você demonstra que pelos frutos os conhecereis. Então, qual é a resposta? Uma vez mais, o equilíbrio. Nós temos que lembrar que Deus, ele não é um Deus de extremos. Jesus é bondade, Jesus é justiça. Jesus, ele está por você e ele te protege. Mas ele também não aceita o mal. E isso nós sabemos desde que ele falou com Adão e Eva: não coma da árvore do fruto da vida, do bem e do mal. Por quê? Porque se você comer, você vai morrer. Jesus é bom? Jesus é bom. Jesus é amor? Jesus é totalmente amor. Mas ele é justiça. Então, o que Deus é? Ele é o equilíbrio de todas as coisas. Nós temos hoje um grande número de cristãos que vivem nesse debate e com isso criaram muitas igrejas. Tem muitas igrejas que adoram seguir muitas regras. Tem igrejas que não querem seguir regras nenhuma. Então, como se eu não for cristão, vou saber para qual igreja eu estou indo hoje. Quem é a verdade? Qual é a igreja que traz a verdade? Então eu vou dar o meu último conselho para hoje. Não só vive em equilíbrio, mas lembre, muito mais do que se preocupar em seguir uma igreja, você precisa seguir a Jesus. Muito mais do que você se preocupar com o que os outros pensam ao seu respeito, pense no que Jesus pensa ao seu respeito. Muitas vezes nós ficamos em dúvida qual é o melhor caminho. Todas as respostas estão na Bíblia. Eu aprendi que de todas as dúvidas que eu tenho, seja na minha vida pessoal, seja na minha vida do trabalho, seja como mãe, seja como empresária, o que for,
Deus, ele sempre está disposto a me orientar. E ele orienta pela Bíblia. Então, o jovem rico, ele vira e pergunta: Senhor, o que eu posso fazer para a vida eterna? E ele fala: mas eu sigo todos os mandamentos. E Jesus fala: então vende todas as coisas que você tem, dá para os pobres. Nem sempre seguir todas as regras significa que o seu coração está na verdade. Mas é muito importante vocês saberem, todas as pessoas que elas queriam seguir Jesus, Jesus falava: então, faça o que eu faço, guarde os mandamentos. Você percebe que em Jesus nós temos o equilíbrio. Nós temos que sim acreditar que Jesus Cristo é o nosso único intermediário, é o nosso único Salvador. Sem acreditar na sua intercessão por nós pecadores, nós não temos salvação. A vida eterna está no sangue de Cristo Jesus, que morreu para nos salvar. E ele diz: uma vez que você seja transformado, então faça o que eu faço. Eu tenho mais uma coisa para dizer para vocês. Muitas vezes nós sabemos que uma pessoa acaba de entrar na igreja, se converte, então você espera tão rápido que ela se transforme como Jesus. Eu acredito que da mesma forma que você engravida e você num processo de 9 meses, você vai se tornando mãe, o cristão também é assim. Você num processo de se aproximar com Deus, passar tempo com Deus, viver em adoração, diante da oração, diante da palavra de Deus, você vai se transformando. É isso que Jesus falou: me segue e você vai ver um novo estilo de vida. Nós somos salvos pela graça e por seguir o que Jesus nos diz para fazer. Tenha um bom dia, fique com Deus e na certeza que uma vida equilibrada é uma vida de sucesso.